Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de magnetismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos nessa tarde. Nós teremos uma tarde bem produtiva, iremos até às 19 horas, aprendendo um pouco mais sobre as técnicas do passe através do magnetismo, que é um estudo que requer bastante empenho para que possamos auxiliar a tantos irmãos que agora necessitam mais do que nós. Hoje é dia 28 de agosto de 2020. Geralmente nós oferecemos o nosso curso no primeiro sábado do mês, mas nós vamos antecipar esse mês em função de estarmos participando também de um aprofundamento, aprendendo um pouco mais sobre as técnicas do magnetismo, porque é um aprendizado constante. Um abraço também, Suzy, seja bem-vinda. Nós vamos fazer a leitura de uma página para a nossa preparação da tarde de hoje. E vamos abrir aqui do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e o médium Cleiton Levi. Nós abrimos aqui na mensagem gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa, que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Mensagem linda da benfeitora Gotículas. Que sejamos essas gotículas para aliviar, para consolar, para, com a permissão de Deus, também curar. E nessa tarde, Senhor, unidos a esses mensageiros do bem, e pedindo a todos esses magnetizadores do passado, que representando aquele mesmo magnetismo de Jesus, curaram a tantos, que possamos também desenvolver o nosso magnetismo através do nosso aprendizado, da nossa vontade de servir. E dessa forma, possamos também curar. Envolva-nos, Senhor Jesus, com a tua proteção divina e permita com que teus emissários possam estar aqui conosco, nos auxiliando, intuindo-nos, para podermos caminhar juntos. Em teu nome, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Queridos amigos, essa é a primeira parte, o primeiro módulo do estudo dessa tarde, que nós vamos gravando aos poucos,
cerca de 40 minutos cada bloco, e aí a gente dá um intervalinho para aquele cafezinho, para aquele pão de queijo, para aquele suco, aquela água, aquele alongamento, e aí damos continuidade. Aproveitando, mandando um abraço também para Maria Cristina e perguntando, Fátima, que bom que você está aqui conosco, perguntando, a primeira pergunta da tarde. Vocês assistiram os vídeos que nós mandamos, vários videozinhos curtos, orientando com relação ao cuidado que o magnetizador precisa, a cuidar das suas articulações. Vocês viram, estão colocando em prática diariamente aquele aprendizado para potencializar o seu magnetismo, potencializar seus efeitos magnéticos? Me respondam aí. Não escondam nada. Coloquem apenas sim ou não. É muito importante diariamente seguirmos aquele vídeo número 7 que nós mandamos para vocês, que isso vai contribuir de uma forma geral para o bem-estar e para potencializar o efeito magnético no momento do trabalho que nós vamos realizar. Nós vamos iniciar o nosso primeiro bloco e nós vamos iniciar hoje falando sobre a magnetização em idosos, crianças, grávidas, porque quando nós aplicamos o magnetismo, o passe magnético, muitas das vezes nós temos um pouco de dúvida com relação a como que eu devo aplicar o passe num idoso, numa gestante, numa criança, é igual? A mesma forma como eu aplico nas demais pessoas, no adulto de uma forma em geral? Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazermos uma rápida reflexão. Se encontra no Evangelho de Tiago, no capítulo 2, versículo 27. Tiago diz assim: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Repetindo, para que a gente reflita no que o apóstolo Tiago disse já há 2000 anos. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É importante aprendermos as técnicas do magnetismo. É importante nos qualificarmos, termos a teoria. Mas se ficarmos somente na teoria, nós não estaremos realizando, não estaremos contribuindo. É importante que nós que estamos aqui, todos nós como estudantes, porque o magnetismo é uma ciência que requer muito aprendizado, há muito ainda o que se aprender, mas da mesma forma que a medicina requer muito aprendizado, ainda há muito a aprender, mas o médico ele não pode esperar a medicina chegar no todo o seu auge, porque não sabemos aqui há quantos milênios ainda pela frente para esse desenvolvimento total. Da mesma forma, à medida que estamos aprendendo, precisamos colocar em prática esse aprendizado. Aqueles que ainda se sentem um pouco inseguros de começarem a aplicar as técnicas magnéticas, mas comecem a se comprometer orando por alguém. Fazer um compromisso para atender alguém que esteja precisando. A nossa casa espírita, ela recebe dezenas de nomes, mais de uma centena, todas as semanas, de pedidos de várias ordens. Problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessiva. Vamos começar a trabalhar. Vamos fazer, seguindo esse chamado do apóstolo Tiago, para que a gente não fique somente na fé. É o nosso convite dessa tarde. A magnetização em idosos, e lembrando que nós temos utilizado para os nossos estudos vários livros.
Um deles é esse aqui, Cure-se e Cure-se, Cure e Cure-se pelos Passes, de Jacomelo. Outro livro importantíssimo que todos vocês devem ter é esse aqui, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, ensinando também como tratar a síndrome do pânico, também de Jacomelo, pela editora Vida e Saber, porque há livros que a gente até consegue gratuitamente pela internet, mas outros a gente precisa adquirir. O Magnetismo Humano também é o último livro publicado em 2019 pela editora Vida e Saber, e lembrando que Jacomelo ele tem mais de 50 anos de muito estudo e de muita prática. Vale a pena termos os livros para podermos fortalecer o nosso aprendizado. Mas com relação à magnetização em idosos, pessoas idosas, especialmente aquelas mais fragilizadas ou que se encontram carentes de fluidos, elas precisam receber o magnetismo de forma mais cuidadosa. Porque geralmente as necessidades do idoso, elas precisam, por parte do magnetizador, de grandes usinagens. Como que, então, o magnetizador ele deve proceder? Se todos os fluidos que eles, os idosos, precisam, forem dados de uma só vez, isso poderá vir a provocar congestionamentos severos. O idoso está carente de fluidos, ele está precisando de fluidos. Mas se o magnetizador colocar ali todo aquele fluido de uma vez só, vai congestionar. Porque o idoso está precisando, mas a forma como o magnetizador precisa trabalhar tem que ser um pouco diferente. Ele não pode descarregar tudo de uma vez. Logicamente que tal fato nos leva a proceder o quê? Os concentrados de forma intercalada com os dispersivos. O idoso, e para aqueles que gostam de anotar, eu sugiro, porque é bom, ajuda a fixar, apesar de que os nossos vídeos ficam postados nos nossos canais do YouTube e também temos colocado no Telegram, mas o idoso, ele está frágil ou está carente de fluidos? Ele precisa de fluidos. Mas ele requer, inclusive, muita usinagem por parte do magnetizador. Mas o magnetizador não deve dar muito fluido, muito magnetismo de uma só vez, porque senão vai congestionar o idoso. Como que então o magnetizador vai proceder? Ele concentra um pouco, dispersa um pouco. Concentra, dispersa. Dessa forma, vai funcionar assim como compactadores dos fluidos doados, evitando as congestões. Aquele fluido ele vai ficando ali, vai sendo dispersado, vai ficando ali como se fossem blocos de fluidos que vão ser entregues ali à necessidade do idoso à medida das suas fragilidades, das suas carências. Agora, mesmo concentrou, intercalou, ao final, sempre dispersivos gerais. E assim, esses verdadeiros blocos de concentrados, eles vão estar ali compactados, esses concentrados porque concentrou, dispersou, vão ficar blocos ali compactados, que quando bem absorvidos, quando eles forem bem retidos ali pelo paciente, eles irão se descompactando natural e gradualmente, atendendo às necessidades do próprio idoso. Tem medicações da medicina que ela vai sendo liberada, ela é de liberação lenta.
A mesma forma, dessa maneira, quando o magnetizador concentra, dispersa, concentra, dispersa, concentra, dispersa, ali vão se criando verdadeiros blocos que vão se descompactando de uma forma natural e gradual, atendendo às necessidades daquele idoso, daquele paciente, daquele assistido. É mais um sinal de que a natureza ela está sempre a nosso favor. Independente do motivo que levou o idoso a precisar de magnetização, mesmo se usando os dispersivos compactadores, uma coisa que nós não devemos, não podemos esquecer é o quê? E orientar muito, frisar muito para o paciente a importância do uso regular da água magnetizada. A água magnetizada ela é muito importante, é muito eficaz como um complemento nesse tratamento. A água magnetizada ela é um elemento de sustentação. E o ideal é que essas magnetizações nos idosos, o ideal é que ocorram pelo menos 3 ou 4 vezes por semana. Nós sabemos que muitas casas espíritas, agora não, que praticamente todas as casas estão atendendo à distância. Mas mesmo com o tratamento presencial, muitas casas, elas oferecem o tratamento uma vez por semana, às vezes 2. Mas o ideal seria 3 a 4 vezes por semana as magnetizações, além do uso regular da água magnetizada. Lógico que nós trabalhamos com as nossas possibilidades, da mesma forma que o médico, ele trabalha de acordo com as possibilidades que lhe são oferecidas. Agora, a magnetização em crianças, será que é diferente da magnetização dos idosos? Eu até deveria ter começado, talvez, primeiro lá pela grávida e não pelos idosos. Grávida, criança e idoso. Mas vamos anotar aí. A magnetização em crianças, será que é diferente? Ao contrário dos idosos, as crianças elas pedem pequenos concentrados. E estes devem ser doados com um fluido muito sutis, já que as suas estruturas, os centros vitais das crianças são menos amplos. As estruturas dos centros vitais são menos amplas, são menores, com uma tessitura muito mais fina. Por isso mesmo, mais fácil de congestionarem. Por isso que a gente até, independente de aplicar ou não o magnetismo, porque a pessoa, todo mundo tem magnetismo e às vezes a pessoa doa o magnetismo sem nem perceber que está doando. Colocar a mão na cabeça da criança, às vezes pode a criança se sentir mal, porque ali está colocando fluido, concentrando fluidos no centro coronário e a criança fica meia azureta e a pessoa está fazendo assim sem perceber, mas às vezes a pessoa tem muito magnetismo, libera sem perceber e aquilo é prejudicial, porque os centros vitais da criança, é mais sutil. O fluido que vai ser aplicado tem que ser um fluido mais sutil e nunca fazer muitos concentrados, ao contrário, pequenos concentrados. Os magnetizadores, por exemplo, têm atendimento, tem o passe magnético, vai atender crianças e vai atender adultos. Ele sempre deve começar atendendo primeiro as crianças. E aqueles magnetizadores que são habituados, estão acostumados a atender crianças e adultos, eles sabem muito bem o que é usinar fluidos para um e para o outro. Que à medida que começa na prática, o magnetizador vai percebendo. A usinagem para as crianças é sempre mais suave e deixa sempre assim, aquela sensação de leveza, de harmonia. E já quando se usina para idosos,
tudo é mais denso, muitas vezes chegando a deixar sensações de fadiga e perdas orgânicas. Por isso é que é importante seguirmos, nós magnetizadores, aquelas orientações que foram passadas nas aulas anteriores, naqueles vídeos, orientando com relação à fadiga fluídica, fazermos a respiração diafragmática, fazermos aqueles exercícios que vão nos auxiliar para o nosso fortalecimento, cuidar da nossa alimentação. Tudo isso é muito importante para evitar a fadiga e as perdas orgânicas. Orientamos naqueles vídeos, quem ainda não assistiu, assistam, e estamos aguardando também um retorno de que vocês acharam dos vídeos, se tiveram dúvidas, se querem perguntar alguma coisa a mais, fazer algum questionamento, alguma dúvida que ficou, para que a gente possa juntos irmos trabalhando e estudando. Jacomelo nos diz que, para usar uma expressão que pode distinguir nitidamente as diferenças entre magnetismo em crianças e em adultos, para crianças é como se o magnetismo fosse quase que totalmente espiritual, enquanto que para o adulto até parece um violento processo, olha a comparação que o Jacomelo faz, enquanto que para o adulto até parece um violento processo de transformação de pedra em pó. O magnetizador vai atender a criança, por isso que é importante, quando tem crianças e adultos para serem atendidos, ele começar primeiro pela criança, porque ele vai procurar liberar primeiro aquele fluido dele, do próprio magnetizador, mais sutil, mais suave, e ele ali vai envolvendo a criança, sem muitos concentrados, como nós acabamos de falar. E depois, quando ele for partir para atender o idoso, ele já vai oferecer um fluido mais compactado ali, um fluido mais denso de acordo com as necessidades daquele paciente. Por isso, a necessidade também do magnetizador intercalar durante os atendimentos a respiração diafragmática, os alongamentos, coisas que possam ir liberando acúmulos energéticos que porventura tenham ficado no próprio magnetizador. E aí ele não vai ter problema de fadiga fluídica, tomar a água magnetizada que ele colocou no início para ser magnetizada, para ele magnetizador também tomar. Agora, o ideal, quando o magnetizador precisa trabalhar crianças e adultos, primeiro, como nós falamos, crianças, depois adultos. Dependendo da casa espírita, se tiver vários tipos de atendimento, muito movimento, pode às vezes, se houver possibilidade, até dividir os dias de tratamento. Um dia fica só para as crianças, um dia só para os adultos, os idosos. E o que acontece? Atendeu primeiro as crianças, depois os adultos, porque essas usinagens magnéticas, elas vão assumir padrões mais sutis, magnetizando as crianças, e mais denso, atendendo adultos e idosos. Porque adulto já, depois de uma certa idade, e o idoso, ele requer esse fluido mais denso. E se você faz isso ao contrário, isso pode prejudicar a criança. Agora, como que nós podemos aplicar o magnetismo em crianças? Tem algumas situações. Por exemplo, uma criança, ela não tem necessidade assim, de tratamentos específicos. Ela está relativamente bem. Tem uma magnetizadora do Sul, agora me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Vargas. Oh? Vargas. A Ana Vargas, lá de Pelotas, ela diz que é importante, salvo engano, eu acho que é ela mesma que fala isso,
salvo engano, eu acho que é ela que diz, que a gente sempre deve aplicar o passe na criança, mesmo quando ela está bem, porque a criança ela está em processo ainda de ligação reencarnatória. Ela ainda tem as suas dificuldades que ela vai trazendo do passado, e o passe, então, em criança é sempre bem-vindo. E aqui o caso que o Giacomello coloca. A criança ela não está com necessidade de um tratamento específico, ela não está com a problemática mais grave. O que o magnetizador vai fazer? Ele vai procurar estabelecer a relação magnética de forma rápida. Rapidamente ele estabelece a relação magnética com aquela criança, até porque, em geral, as crianças são inquietas. A Ana Vargas, ela trabalha, o trabalho dela é um trabalho que requer muito aprendizado, muita dedicação, porque ela trabalha com as crianças de espectro autista, transtornos de espectro autista. E eles têm que ter muita atenção, porque a criança não para. Eles correm atrás da criança na sala, eles vão aplicando o magnetismo com a criança em movimento, porque a criança não fica quietinha. Tem umas até que ficam, mas tem umas que não ficam. Eles têm que estar ali muito atentos para poder a criança, se bobear, a criança até foge da sala. Então, geralmente são duas pessoas na sala, uma tentando chamar a atenção da criança para que a criança tente ficar um pouco parada, enquanto o outro aplica o magnetismo. Em relação das crianças serem muito inquietas, essa relação magnética deve-se procurar ser de forma rápida. Isso requer o quê? Agilidade do magnetizador, seguindo-se com dispersivos gerais em camadas. Estabeleceu a relação magnética rapidamente, dispersivos gerais em camadas. Perto e vai em camada, vai se afastando de 5, 10 centímetros até 1 metro. Depois, então, em primeiro lugar, vai atender uma criança que não tem assim uma problemática. Ela não tem um tratamento assim específico. Vai relação magnética, dispersivos gerais em camadas, vamos anotando aí, pequenos concentrados ou rápidos dispersivos locais, em algum ponto que tenha sido percebido no tato, percebeu algum, durante o momento que fez o tato, percebeu alguma coisa diferente, pode ser pequenos concentrados ou rápidos dispersivos, e conclui-se com dispersivos gerais. E, em alguns casos, o ideal é sempre terminar o passe. Vocês lembram? Para terminar qualquer passe, o que é interessante nós usarmos? Quem lembra? Quem gostaria de escrever aí para nos dizer? Terminou o passe. O que é que nós devemos? Fazer ao final? Quem quer dizer? 1, 2, 3. É isso mesmo. Ao final de cada passe, de preferência, nós devemos sempre procurar aplicar os perpendiculares em camadas. Ao encerrarmos, sempre os perpendiculares em camadas. Agora, crianças com necessidades específicas. Vamos procurar falar pausadamente para que vocês possam anotar. Embora de forma rápida, uma boa relação magnética também se faz necessária.
a fim de, no tato magnético, se determinar com segurança o que precisará ser trabalhado. Nessa situação aqui, é mais importante você conseguir, apesar de rapidamente, fazer a relação magnética, porque você vai, com o tato magnético, você vai escanear para sentir aonde que precisa mais ser trabalhado. Relação magnética, tato magnético, dispersivos gerais em camadas, seguindo-se com o atendimento específico, que vai variar de caso para caso, porque quando fez o tato, percebeu a região ali, aquela zona, aquele centro vital que está requerendo cuidados, e aí o magnetizador vai trabalhar. Então, vamos anotar. Crianças com necessidades específicas. Relação magnética, tato, dispersivos gerais em camadas, e aí o atendimento específico. Terminou o atendimento, dependendo dos resultados, porque aí depois vai atendendo e faz o tato magnético para ver se aquela região, aquele centro que estava comprometido, se melhorou, como é que ele se encontra. Findo esse atendimento, a depender dos resultados, usa-se antes arrastamentos apropriados e retoma-se os dispersivos gerais em camadas.